demorou 120 anos para o Clube Atlético Platense alcançar a maior façanha de sua história, o título do Campeonato Argentino. Para quem praticamente nasceu dentro do clube, a conquista já teria um sabor especial. Imagine então ser membro da comissão técnica do time de coração. Toda mi familia es de Platense, nosotros somos todos socios de chiquitos, mis hijos, mi papá socio vitalicio del club. La verdad que lo que vivió la gente en ese semestre del torneo fue hermoso, porque había mucha gente grande que no lo había visto nunca campeón y las caras de felicidad, los llantos de gente conocida que uno conoce de la tribuna o del club, fue algo hermoso. Walter Zunino é uma lenda no Platense. Formado pelo time Calamar, o ex-zagueiro contabilizou 2 passagens como jogador, atuando da primeira à terceira divisão argentina. Como assistente da dupla Fábio Orsi e Sérgio Gomes, Zunino esteve em 4 clubes até voltar ao Platense e transformar a paixão em história. Orsi e Gomes, no entanto, deixaram o clube logo após o título em junho do ano passado e Walter também não ficou. Mas o destino ainda tinha reservado um momento único: a chance de ser o técnico principal do Platense desde o fim de 2025. Walter Zunino assim será o treinador na estreia do time de coração na Conmebol Libertadores. No grupo E estão Peñarol, Independiente Santa Fé e Corinthians, o rival no primeiro jogo nesta quinta-feira no estádio Vicente López. Es un grupo fuerte, es un lindo grupo. Para nosotros va a ser una buena medida estar a la altura en este grupo con equipos históricos de cada país. Nada, sabiendo que va a ser nuestra primera participación, donde hay mucho entusiasmo en lo que es el club y cómo se puso acá en este club del barrio del continente, el primer año que nos toque jugar en competencia internacional y también está bueno poder enfrentarse con esos equipos. A Casa do Platense passou por reformas no sistema de iluminação para poder receber jogos noturnos. Tudo feito com muito apoio e suor. Um lema desse time de bairro da província de Buenos Aires. Nosotros siempre hacemos esa frase que parece, no sé, parece un sobrecito de café, pero es una realidad. El todo junto es siempre más fácil. Toda la gente que empuje, que cada uno de su lugar. Y nosotros hablamos de utilería, de kinesiología, los médicos, psicología. Todo, cada uno aporta de su lugar. Y que la unión hace que un equipo pueda ser competitivo, y creo que son los valores del club. E quem sentiu o gostinho da vitória uma vez, não quer deixar de saboreá-la. Es lo que buscamos con este grupo ahora, de tratar de seguir por ese camino, que no es fácil, pero intentaremos estar competitivos en los torneos para cuando uno se acostumbra a jugar esas situaciones, las quiere volver a vivir, y con los chicos que han quedado del torneo pasado, que han logrado esos objetivos, estamos intentando a los que se van sumando, de meterle ese deseo de ir por mar, de seguir buscando, de seguir llegando a distancias importantes, y bueno, ojalá lo podamos conseguir este año también. E hoje segue a nossa grande cobertura de Libertadores aqui na ESPN, porque é exclusiva aqui a estreia do Diniz, hein? Só aqui tem Corinthians, ou vai pra Argentina. Tá, né? Quem não for vai ver aqui tá na ESPN, no Disney Plus, com as reportagens também da Lili Nascimento, direto de Buenos Aires, hein, Lili? Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Estou aqui, né, no palco da partida. Hoje, às 9 horas da noite, a bola vai rolar para Platense e Corinthians, no estádio Ciudad de Vicente López. Pois é, a gente tem que lembrar que a Platense foi campeã do Apertura ano passado. E aí, até então, não poderia receber os jogos da Libertadores aqui. Atendeu todas as normas da Conmebol, fez uma reforma e tá tudo pronto para receber essa grande estreia, né? Estreia também do técnico Fernando Diniz, a primeira partida dele aqui comandando o timão. A gente sabe que o desfalque certo é do Memphis Depay, que vem passando aí por um processo de recuperação. Ele tem que seguir alguns protocolos, então uma recuperação que requer muito cuidado. Ele está fazendo no clube, muito cuidado para não voltar para estaca zero, né? Então, para que ele retorne aí na data prevista, o Corinthians não deu uma
uma data, mas aí é uma lesão aí que leva de 25 a 28 dias para se recuperar e a gente, é claro, está acompanhando. O Yuri Alberto não participou do primeiro treino, passou por uma cirurgia para retirada do siso, mas ele deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz também. Estádio tem capacidade para 28 mil torcedores, eu estou justamente virada para cá, porque é bem ali atrás, na tribuna Júlio Adolfo Cosi, que os torcedores do Corinthians ficarão. E a gente já conhece a torcida corintiana. A gente sabe que não é momento bom do Corinthians, tudo que aconteceu lá na porta do CT, mas durante os 90 minutos eles apoiam sim os jogadores e querem quebrar essa sequência negativa de 9 partidas sem conseguir ganhar. Então é claro que o Corinthians busca a vitória, mas vai encontrar a Platense que está a 6 jogos sem vencer e também quer dar uma resposta para o seu torcedor nessa estreia da Libertadores, principalmente jogando em casa. Então será um grande duelo. A gente aguarda mais tarde você, fã de esportes. 9 horas da noite, ao vivo, é exclusivo. Canais ESPN, Disney Plus, no plano Premium. Estaremos aqui, todo o timaço da ESPN. Volto com você, Bruno. Com a Lili, Rogério Vogan, Fábio Santos e Paulo Calçade. Esquece. E acho que o Simon também. E o Simon também, boa. E o Fã de Esportes também, tá? Então hoje ainda tem esses jogos da primeira rodada, tá? A gente também transmite o jogo do Central contra o Del Valle. Tem ainda a Universidade Central e Libertad, o jogo do Corinthians e ainda Santa Fé e Peñarol. Estreias e despedidas no Corinthians. Fernando Diniz está prestes a estar à beira do gramado, no comando do timão, pela primeira vez nesta quinta-feira, justamente na estreia do Corinthians na Libertadores, duelo contra o Platense na Argentina. O momento para o treinador corintiano é de fazer testes, conhecer os jogadores e nesta quarta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, antes de viajar para Buenos Aires, ele fez alguns testes, colocou, por exemplo, o Carrilho em outras posições, testou o André Ramalho na vaga do Gabriel Paulista, mas o que deve mudar mesmo na escalação para o jogo desta quinta-feira é a entrada do atacante Kaique Ferrari, de 21 anos. Ele ficou entre os titulares no treino desta quarta-feira na maior parte do tempo e pode ser sim uma mudança na escalação para esse jogo de estreia na Libertadores. Na coletiva de apresentação, Fernando Diniz já tinha adiantado a ideia de aproveitar bastante os jogadores mais jovens. O garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com 2 títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E que eles vão nesse momento os jogadores estão se formando como grandes jogadores. O Kaique Ferrari já fez um jogo como titular nesta temporada e agora vai ter uma nova oportunidade com o novo comandante Fernando Diniz. O Ferrari vai fazer dupla com o Pedro Raul, isso porque o Yuri Alberto se recupera de uma cirurgia que fez para retirada de um dente do siso e ele, mesmo estando com o rosto inchado, ainda nesse processo de recuperação, viajou para a Argentina, mas não deve ter condições de jogar. Diniz também não vai poder contar com outros atletas que estão entregues ao departamento médico, o lateral Hugo e os atacantes Caio César, Guinegão e Memphis Depay, que segue nesse processo de recuperação de lesão na coxa um pouquinho mais complicada. O holandês é assunto também na área da justiça desportiva. Depay vai ser julgado nessa quinta-feira pelo STJD por aquele episódio que aconteceu no duelo entre Corinthians e Flamengo, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que naquela ocasião o Memphis mexeu no celular estando no banco de reservas. Ele vai ser julgado nesta quinta-feira e pode ser penalizado de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa, a ver o que vai acontecer com o jogador. Falei das estreias e agora destaco também as despedidas. Foi demitido também nesta quarta-feira o gerente de futebol e scout do Corinthians, Renan Bloise. Ele foi desligado pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por uma série de questões políticas e especialmente porque o Renan foi contratado
pelo ex-executivo Fabinho Soldado, e muitas pessoas dentro do Corinthians não gostavam dessa conexão entre o Renan e o Fabinho. Agora o Corinthians está no mercado procurando um gerente de futebol, não está descartada a possibilidade também de promover alguém que já esteja dentro do clube. Agora, para a parte de scout, já tem um nome novo confirmado, Lucas Vergne, que foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O Lucas estava no Vasco, aliás, passou muitos anos da carreira no clube carioca e agora chega para reforçar a parte de análise de desempenho do Corinthians e de scout também. O timão, entre despedidas, estreias, vai estrear mesmo na Libertadores nesta quinta-feira, um duelo contra o Platense marcado para as 9h30 da noite. Expectativas melhores possíveis, a gente sabe da importância que a competição tem para esse clube, para nós principalmente, então focados e com a esperança de conquistar os 3 pontos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma nova era começando no Timão com a estreia do time na Libertadores da América e também a de Fernando Diniz no comando técnico. Vamos falar da escalação, tem novidade no ataque. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes, deixa eu te falar que você pode apostar até R$30 lá na KTO, na chance extra, que se o teu palpite bater na trave, os R$30 voltam pra você. Simples assim. Se você botar 10, volta 10. Botar 20, volta 20. Botar 30, volta 30. Se botar 50, volta 30. O limite é 30. Sacou? Então pode apostar 30, que os 30 voltam pra você. Agora, se você acertar, fica tranquilo, que aí o teu lucro tá garantido. Vai no link que tá aqui na descrição, te cadastra lá na KTO, totalmente regulamentada, tudo dentro das regras, das normas. Aí você vai na aba de promoções, vai estar lá, chance extra até R$30. Pronto, aceito participar. Quando você for fazer a aposta, odds acima de 1,80, hein? Habilita a chance extra. Pronto, tá resolvido. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos e não se esqueça, é para brincar, se divertir e para jogar com responsabilidade. Com a chance extra, então, você não tem chance de errar. Já se inscreveu no canal? Meu único pedido para você sabe, né? A gente está chegando em 1.200.000 inscritos, então eu conto muito com a sua ajuda. Não custa nada, é só clicar no botão de inscrever-se e pronto. Tá bom? Obrigado. Gente, é hoje. Tá começando a era Fernando Diniz no Corinthians, na estreia da Libertadores. Simbólico, talvez, né? E vamos lembrar, Fernando Diniz é um campeão da América também, assim como o Corinthians. Então ele tem o caminho das pedras, sabe como chegar a um título como ele chegou em 2023 com o Fluminense. Ele começa a trabalhar depois de 2 sessões de treinamentos apenas e poucas conversas com o grupo de jogadores. Não dá pra gente imaginar que o Fernando Diniz já vá começar a implementar suas ideias num primeiro jogo. Até porque estamos falando de um jogo fora de casa, um adversário argentino, numa estreia de Libertadores em que você precisa sobreviver, né? Você precisa conquistar, obviamente, um resultado importante, pode ser até um empate, mas uma derrota ela custa caro dentro de uma fase de grupos. E claro que uma vitória sempre é o melhor dos mundos, né? Mas tem um derby no domingo que também acaba se tornando importante pela posição de tabela que o Corinthians está vivendo e pela instabilidade toda, né? De 9 jogos sem conquistar uma vitória, por ser o arquirrival, por ser dentro da Neoquímica Arena. Então, tudo acaba sendo um agravante, né? Determinante para você poder mudar a fase em que o Corinthians está. Então, nesse momento, nessa estreia de Libertadores, cara, é muito mais na conversa, é muito mais na tentativa de construir uma nova identidade a partir de agora, de um treinador que obviamente vai chegar com a sua filosofia, mas que ele não vai poder fazer mudanças muito radicais. Tanto que na prévia de todo mundo, né, pelas informações que a gente tem, o Corinthians segue na escalação a mesma pegada do que vinha acontecendo. Claro, ali tem uma dúvida no meio-campo, será que ele vai de Garro e Bidon? Pela entrevista de apresentação dele, acho muito difícil. Será que ele vai com o Alan, o André, o Carrilho e o Bidon? É uma tendência, mas tem o Matheus Pereira, tem o Garro e o Bidon, como eu disse. Ele tem poucas opções no ataque, então não acho que ele vai colocar, sei lá, Vitinho, Kaique e Yuri Alberto.
Ele não tem o Guinegão, ele não tem o Memphis, ele não tem o Caio César. Então ele também vai ter que fazer o Yuri ali com alguém do lado. E aí vai ter que dar uma povoada mais no meio campo. Tem os 2 laterais que estão confirmados, né? O Mateuzinho e o Matheus Bidu. A dupla de zaga deve ser Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, com o Hugo Souza no gol. Ele tem o Ranielli também abrindo no meio campo. Enfim, pode ser o Ranielli, o André, o Carrilho e o Bidon. Eu acho que a tendência é essa. Ranielli, André, Carrilho e Bidon. Com Kaique e Yuri Alberto no ataque. Foi dessa maneira que ele treinou. Até porque as outras opções são o Vitinho e Pedro Raul. Então, eu acho que tem que ser o Yuri Alberto com o Kaique mesmo, porque o Kaique tem um jogador, é um jogador que tem a velocidade, ele tem o drible, e o Diniz gosta desse tipo de atleta, né? Ele dá muita moral para esse tipo de jogador, ele dá confiança para que o jogador possa tentar o drible, buscar o 1 contra 1, jogada pessoal. Então, a expectativa é de que daqui a pouco, né, quando muda o treinador, a gente começa a entender que, cara, alguns jogadores que estavam por baixo, outros que estavam meio escanteados, todo mundo começa a receber chance, vira um vestibular, todo mundo quer mostrar serviço, e aí a gente acaba vendo algumas valências diferentes, né? Uns jogadores despontam aqui, outros ali. Tudo é questão tática que favorece, né, alguns atletas, mas também uma questão de confiança. Então, daqui a pouco, o Kaique possa finalmente desabrochar nas mãos do Fernando Diniz. E na parceria com o Yuri, né? Que a gente falou aqui, não treinou ontem por conta, na verdade, na terça-feira, por conta de dores em razão de um siso, mas ele não preocupava, tinha que ver se ele estava presente no treino da quarta mesmo, tá tudo certo, foi relacionado, viajou e vai ser titular, porque o Corinthians depende dele, ainda mais nessa escassez de atacantes com tantos machucados. Tem derby domingo? Tem, mas o Yuri fisicamente é privilegiado e vai poder jogar esses 2 jogos aí para poder ajudar o Corinthians. E o meio de campo tem essa dúvida aí que eu falei, no restante o time está praticamente definido. Isso dentro de uma ideia de uma manutenção daquilo que vinha acontecendo para que o Diniz, cara, acomode apenas as peças onde elas estão e depois ele vá começando aos pouquinhos a colocar suas ideias. Não tem tantas opções assim para a gente imaginar algo diferente. Não, agora ele vai colocar o Pedro Milans na direita, o Angileri na esquerda. Esqueçam, o Milans nem viajou, inclusive. Mas foi só para dar um exemplo do tipo, não, ele vai inverter tudo que está acontecendo. Não vai porque não tem como e não tem porquê. Porque esse é o time do Corinthians, com todo mundo à disposição, o Memphis é titular, aí você tem uma dúvida ali, será que o Carrilho é titular, será que o Garro é titular? Tá bom, ou são jogadores mais experientes, mais rodados, podem ficar para segundo tempo. Em que posição esses caras jogarão? E eu acho que esse é o detalhe. As principais diferenças que a gente vai notar a partir de agora, elas são relacionadas a posicionamentos, a questões táticas. Por exemplo, se ele fizer um meio campo com o Ranielli, o André e o Carrilho vai jogar onde? O Carrilho vai pegar essa bola numa saída de 3 entre os zagueiros, como algumas vezes o Dorival apostou e como o Diniz gosta de fazer com volantes, ele vai fazer isso? Ou ele vai fazer o Ranielli mesmo sendo esse primeiro homem? O Ranielli não tem uma saída de bola tão qualificada. Ou ele vai apostar no Matheus Pereira ou no Alan, que realmente tem essa capacidade de sair construindo de trás. Vai fazer esses 2 volantes alinhados para ter um pouquinho mais um construtor ali na frente como o André e o Breno Bidon como meia, vai fazer o Bidon ser esse cara para construir a jogada de trás. Essas são as nuances, os detalhes que só o jogo vai nos mostrar. Porque a gente colocar a escalação aqui não deve fugir disso, são os principais jogadores. Agora, de que maneira eles vão se distribuir dentro do campo é o principal desafio para a gente observar já nessa estreia, porque isso pode ser que tenha mudado. Eu não acho que ele vai inverter o sistema tático do Corinthians, vai fazer uma mudança muito radical, mas é provável que ele possa encostar no Carrilho, ele possa encostar no Bidon e dizer, eu preciso que você faça isso. André, eu preciso que você faça isso. Você é um box-to-box, tudo bem? Então flutua por esse lado aqui. Bidon, te posiciona mais próximo da área. Kaique, tenha liberdade pelo lado esquerdo. Yuri, faz o facão aqui, joga solto lá na frente. Vem para buscar o jogo. Eu tô fazendo especulações aqui, tá, gente? Eu não tô dizendo que é assim que vai funcionar. Tô dizendo que é dessa maneira que a gente vai observar esse jogo. O Dorival, ele tinha um jeito muito pragmático. O Dorival é muito burocrático. E, cara, muitas vezes foi campeão assim. Escolhendo estratégias e resolvendo. E tá tudo bem. O Diniz, ele é um cara mais inventivo.
Muitas vezes desequilibra? Sim, porque aí você precisa também ter o equilíbrio defensivo e ofensivo. E esse é o desafio que ele tenta, porque ele gosta de ter a bola, de ser protagonista, de ser ousado. Só que para você fazer isso, você tem que ter resguardo, você tem que ter proteção. Então, cara, eu tô muito curioso, tô ansioso para ver esse time em campo, para ver já as primeiras ideias de Fernando Diniz comandando o Corinthians. Fiel, então essa aí é a provável escalação do nosso Corinthians para hoje. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, mas muitas informações também colocando como André Ramalho de titular. Eu acredito que Ramalho pode permanecer de titular, mas Gabriel Paulista vinha atuando nessa posição, depois das falhas perdeu a posição. Tudo indica aí que parece que o Diniz venha colocar ele de volta aí no time titular, mas ainda tem essa dúvida entre os dois. Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri ali no meio de campo, na contenção da zaga, muitas pessoas falando que Diniz pode começar a usar ele como zagueiro, vamos ver. André Carrillo voltando ao time titular, Bidon, Garro perdendo a posição, André Luiz, Yuri Alberto na frente, entre alguns falando que talvez ele possa não atuar por conta da cirurgia no siso, né, no dente do siso. Eu acho difícil, acho que ele vai querer sim ir pro jogo, acho que ele vai estar disponível. Toma ali um remedinho e vai para cima, e Kaique é a novidade de Diniz no ataque do Corinthians, já dando a oportunidade para a garotada. O Corinthians sem Memphis, sem Guinegão, as opções seriam o quê? Pedro Raul, Vitinho, que também não vem bem, né? Então acho viável aí, acho interessante. É um garoto que tem qualidade, tem drible, vai para cima, vai dar a vida dele nessa partida, e aí é o Coringão tentando buscar essa vitória para sair dessa fila de jejum de vitórias e estrear bem na Libertadores. O que você acha dessa escalação? Boa, razoável, ruim? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Vamos, Corinthians!